Olá, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o anticorpo da classe IgM. Muitos pacientes que tiveram contato com o novo coronavírus têm a seguinte dúvida: quando minha IgM vai desaparecer? Para minha surpresa, essa dúvida ficou cada vez mais comum devido ao fato de muitos pacientes estarem fazendo os testes sorológicos, de detecção de anticorpo, e a detecção da IgM começou a se tornar de forma mais evidente nesses pacientes. O que acontece? Algumas prefeituras adotaram o seguinte protocolo: consideram que o paciente não está mais com a infecção pelo novo coronavírus quando essa IgM negativa. Reduz-se o potencial de transmissão. Na verdade, eu não sei de onde foi que foi tirada essa hipótese. A dinâmica da produção do IgM não é tão associada à quantidade de vírus assim. Eu vou tentar explicar. O que acontece? Vamos visualizar esse gráfico aqui para ficar bem claro para você. O indivíduo teve a infecção e aqui nós vamos contar as datas com relação ao aparecimento dos sintomas, certo? Então, o indivíduo teve a infecção pelo coronavírus. Em torno de 5 dias depois ele começa a manifestar os primeiros sintomas. Então aqui agora, quando ele já tem sintomas, a gente está no D0. 5 dias depois do aparecimento dos sintomas, já começa a produção da IgM. Como vocês podem observar no gráfico, eu já começo a curva de concentração de IgM a aumentar. Em torno dos 14 dias, essa IgM está no pico, ou seja, 14 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, nós já temos o pico do IgM. Após os 14 dias, a gente começa a curva descendente do IgM à medida que começa a aumentar a concentração do IgG. Via de regra, em torno de 21 dias a gente tem concentrações baixíssimas do IgM e ele tende a negativar. E por que é que isso acontece? Porque quando o nosso sistema imunológico ele se adapta melhor ao agente infeccioso, a concentração do agente infeccioso disponível, ele faz um mecanismo de mudar a classe do anticorpo. Os linfócitos B, diferenciados em plasmócito, começam a fazer a mudança de classe. As células que produziam prioritariamente o anticorpo da classe IgM começam agora a mudar a classe e secretar o anticorpo da classe IgG. Então, em torno de 10 dias após o início dos sintomas, a gente já tem uma produção crescente do anticorpo da classe IgG. Em torno de 25 dias do início dos sintomas, a gente já tem o pico da IgG. Depois desse período em que a gente encontra o pico do IgG, ele dá uma decaída na concentração até estabilizar e mantém a concentração permanente, o que a gente espera, para o resto da nossa vida. Ok? Então, o que acontece? Depois de 21 dias do aparecimento dos sintomas, é de se esperar que o paciente tenha anticorpo da classe IgG e não mais tenha anticorpo da classe IgM, ou tenha em poucas concentrações e que os testes, principalmente esses testes rápidos imunocromatográficos, não sejam suficientes para detectar. Beleza, esse é o padrão. O que é que a gente tem observado na prática? Alguns pacientes, após o 20º dia de infecção, ainda continuam com a detecção do anticorpo da classe IgM. Independente se detecta IgG ou não, mas o IgM permanece. E aí surge a dúvida: será que esse IgM permaneceu porque a carga viral está alta ou não? O fato é, a gente não tem evidências dessa associação da carga viral com a concentração da IgM. Na verdade, a concentração desse anticorpo IgM está associada à dinâmica da resposta imunológica. Então, o que é que pode acontecer em alguns pacientes? O que acontece em algumas situações é que essa curva do gráfico do IgM, ela é uma curva alongada, ou seja, o indivíduo começa a produzir os anticorpos em torno do 5º dia após os sintomas, ele atinge o pico lá em torno dos 14 dias e ele não decai completamente nos 21 dias.
ele decai de forma mais lenta. Em torno de 20 dias a concentração está bem mais baixa, porém até negativar, tocar o eixo X, esse gráfico é alongado. Há pacientes de que esse alongamento do gráfico pode chegar até 1 ano. Isso é o que a gente observa em várias outras infecções, provavelmente é o que pode acontecer aqui na infecção pelo coronavírus também, na Covid-19. Então o que acontece? Depois que começa o declínio dessa concentração do IgM, a tendência é que ele negative. Só que para alguns pacientes, esse gráfico ele é alongado e essa concentração que a gente chama de concentração residual, ela continua sendo detectada nos testes laboratoriais, mas de fato não tem nenhuma importância clínica a presença desse IgM. Quando você faz um teste qualitativo, o teste só diz reagente, se você tem um anticorpo, se foi detectado, e não reagente, se não foi detectado. Nesse caso de IgM residual, é possível que os testes qualitativos, como é o exemplo do teste rápido, detecte pequenas concentrações da IgM, continua dando um resultado positivo, né? Sai lá no laudo escrito reagente, mas na verdade isso não tem mais nenhuma importância, porque o anticorpo prioritariamente que você está desenvolvendo para poder combater esse agente infeccioso é o anticorpo da classe IgG. Então a gente tem essa situação de IgM residual. Isso significa que eu tenho uma infecção ativa? Não. Isso significa que uma das ferramentas imunológicas de combater o agente infeccioso, seu corpo continua produzindo em pequenas concentrações, ok? Não há uma relação de eu tenho IgM, eu tenho vírus ativo. Não há essa relação, mas em muitos locais isso está sendo posto como verdade, mas na verdade não é. No início da infecção, sim, quando você está aumentando a concentração da IgM, geralmente está associado a uma carga viral mais elevada. Mas quando começa o declínio da concentração desse IgM, como vocês podem ver no gráfico, nessa situação não tem mais uma relação direta com a carga viral. E também tem alguns outros pacientes que não estão desenvolvendo altas concentrações de IgG, ou seja, a IgM reduz a concentração fica bem baixa, porém essa elevação da concentração do IgG não está sendo observada. Esse é um fenômeno novo, a gente precisa estudar melhor e já tem alguns achados relacionando qual é essa situação. Para a gente finalizar, a pergunta é: quando o IgM vai desaparecer? E a resposta é: isso não tem importância. Na maioria dos pacientes, após o 21º dia de sintomas, essa IgM já tende a negativar nos principais testes laboratoriais. Porém, você pode ainda, devido a alguns estímulos, devido à dinâmica da sua resposta imunológica, você pode ainda continuar produzindo pequenas concentrações da IgM, que é a IgM residual, ou seja, é um resíduo da concentração de anticorpo. Você pode continuar produzindo e isso se alongar e levar muito tempo, mas na verdade isso não tem significância clínica. Então, só o fato de você ter IgM não significa nada com relação à gravidade da doença, ou à infectividade do vírus, ou à transmissibilidade da infecção, ok? Espero que tenha ficado claro para você. Então, se sua IgM já tem 3 meses e continua dando positivo nos testes rápidos, não fique preocupado. Faz parte da dinâmica da resposta imunológica. Ela não deve mais ser levada em consideração para nenhum efeito prático, do ponto de vista clínico, do ponto de vista do prognóstico e do ponto de vista da saúde pública. Mas o objetivo desse vídeo é apenas destacar essa questão relacionada à IgM. Espero que tenha ficado claro para vocês e até o próximo vídeo.